O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real. Conforme temos apresentado em nossas recentes edições, continuo insistindo e lhe propondo a seguinte reflexão. Diante do atual cenário, estamos diante de uma nova era, um novo momento. Da mesma forma que há 2020 anos atrás tivemos o período AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, também agora temos este novo momento AC e DC, antes Covid e depois do Covid, em que todas as relações estão passando por profundas alterações, quer seja pessoais, familiares, profissionais e comunitárias num sentido mais amplo de convívio. E assim, me parece que esse novo normal, que é a denominação, é a nomenclatura que os especialistas têm atribuído a este novo momento, será eterno, sem prazo de validade. Os costumes que estamos adquirindo nesta temporada cruel, difícil, de sofrimento, certamente serão incorporadas à nossa rotina, exemplificando com a utilização do álcool em gel e do uso de máscaras. Além disso, vários outros procedimentos também serão adaptados a este novo momento, sobretudo prevalecendo-se o uso da tecnologia, até porque as lives têm sido cada vez mais utilizadas nas transmissões, nas gravações, nas reuniões de família, mas, entretanto, este apresentador raiz não se prescinde, não se omite de comparecer, evidentemente, nos estúdios da TV Zoom, tomando-se e adotando-se as medidas de praxe, para gravar mais uma edição inédita do programa Cidade Real. Até porque entendo que, neste momento, a única vacina disponível é a informação confiável, informação consistente, consolidada, ou seja, muito diferente das fake news, que na minha época se chamavam boatos. Portanto, você precisa estar bem informado. Até porque toda esta situação, como também digo a cada abertura do programa, no meu editorial inicial, é ainda muito desconhecida. A comunidade científica está se debruçando dioturnamente na busca de uma vacina, o que, caso aconteça, na melhor das hipóteses, somente será disponibilizada para todo o planeta a partir do ano que vem. E aí entendo que somente quando todos os habitantes do planeta Terra, ou seja, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas aproximadamente tiverem sido vacinadas, estaremos livres desse vírus, que na realidade é mutante. Pode ser que em dado momento, daqui a algum tempo, ele retorne num novo formato. Ou seja, encerrando, estamos diante da Terceira Guerra Mundial, guardada as devidas proporções, sem saber exatamente como iniciou e quando terminará. E lutamos e temos que nos defender de um inimigo cruel e traiçoeiro, o Covid-19. Portanto, devemos adotar todas as orientações dos órgãos governamentais
para que tenhamos, no mínimo, proteção e defesa contra toda esta situação que é extremamente desconhecida, mas muito cruel, que submete todos nós a momentos de dor, de sofrimento, de isolamento, de depressão e, por vezes, inclusive, para aqueles que não têm o devido preparo e controle emocional, cometendo suicídio, o que é absolutamente lamentável e, eu diria, cruel. Nós teremos a oportunidade de tratar este cenário também no programa Cidade Real. Me parece que, sendo assim, teremos ainda muito o que tratar, muito aqui lhe apresentar, muito aqui lhe oferecer, mas com a certeza absoluta que estamos disponibilizando informação do seu interesse e de utilidade pública. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sempre ela, com os trabalhos técnicos do competente operador Marconi JR, com o dispensável apoio dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 13 de julho de 2020. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, dando sequência à série de programas que estamos tratando desta pandemia provocada pelo Covid-19. Teremos oportunidade, inclusive nas próximas edições, de acompanhar e de aprender com notórios especialistas acerca desta situação. Sobretudo
no que se refere à saúde mental, que é uma situação que me preocupa sobremaneira, uma vez que está submetendo todos nós a uma situação de extrema compreensão, tolerância, paciência e aprendizado. E aí precisamos, evidentemente, ter controle e preparo emocional para superarmos este momento que não sabemos ainda quando terminará. Evidentemente que a flexibilização que se propõe com a permissão para funcionamento de diversas atividades comerciais e industriais, elas, evidente que precisam e são revistas semanalmente. Ou seja, podemos ser surpreendidos ao retorno de um status inicial, onde havia proibição do funcionamento de vários segmentos, excluindo pouquíssimos. E, portanto, precisamos também entender como precisamos superar estas situações. E na edição da próxima semana, conhecida como 20 de julho, teremos a presença confirmada da psicóloga Elaine Gomes, que é responsável pelo programa de saúde mental da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Será uma oportunidade muitíssimo interessante, adequada e me parece extremamente elucidativa acerca também da nossa mente, do nosso espírito, do nosso cérebro, de que maneira ele reage a essas situações e como enfrentá-las. Mas, conforme combinado, nesta edição, temos o privilégio, a honra, a satisfação de contar novamente com a ilustre e competente presença de Fabíola Pena, subsecretária de Vigilância em Saúde. Seja muitíssimo bem-vindo novamente, minha querida. Agradecemos a sua pronta adesão ao nosso convite, a sua deferência, a sua presteza e, sobretudo, a sua competência. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honrados com o seu retorno. Muito obrigada pelas palavras, pelo carinho, pelo reconhecimento. E é sempre uma boa oportunidade. Queria só fazer uma pequena correção na sua apresentação da saúde mental. Ela pertence à Subsecretaria de Atenção Básica, de Atenção à Saúde, que trabalha integrado com a vigilância, né? Mas só para fazer aí. Então, para esclarecer, é um programa que está vinculado à Subsecretaria de Atenção Básica. De Atenção Básica, mas que está vinculado à Subsecretaria de Vigilância e Saúde ou diretamente à Secretaria, diretamente à Secretaria Municipal de Saúde. Isso. Ou seja, é uma subsecretaria tal qual a Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Perfeito, a devida correção e informação. Agora, Fabíola, você que esteve aqui semana passada e que proporcionou uma entrevista muitíssimo interessante, você foi muito didática, você foi muito pontual, e isso nos proporcionou, obviamente, alcançarmos picos de audiência, não só na edição inédita, mas nas reapresentações. Também, de certa maneira, por vezes, se torna desconhecida do público, né? O seu trabalho é um trabalho intenso, permanente, mas silencioso. E sendo assim, até porque fui indagado pelas pessoas nos meus trajetos diários, qual era a sua formação, quais os seus cursos que lhe credenciaram a assumir essa posição e ter tão brilhante desempenho. Então, eu graduei, né, fiz a graduação em enfermagem na Universidade Federal Fluminense, me formei no ano de 2004. Logo em seguida, eu ingressei na residência em saúde pública, né, pela Unirio. E no finalzinho da residência, eu entrei também numa outra pós-graduação na Fiocruz, sobre saúde do trabalhador e ecologia humana.
Acabei quase que concomitantemente as duas, né? E aí vim para Friburgo, fiz o concurso de 2007 e a partir do início de 2008 eu trabalhei por alguns anos no Hemocentro Regional. Um grande desafio, uma grande escola. Foi realmente desafiante, porque eu não conhecia nada daquele setor, mas é um setor também muito interessante. Sem dúvida. Muito rico e muito importante, né? Que nós precisamos valorizar a preciosidade daquele trabalho. E logo em seguida fui levada à Vigilância em Saúde, a fim de assumir a coordenação do Programa de Saúde do Trabalhador, que estava muito no seu início, e que era um sonho, né, da antiga superintendente, à época de saúde coletiva, ainda não existiam as subsecretarias. E eu fui para lá em meados de 2010. Isso no governo de? 2010 era governo ainda Saudade Braga. Exatamente. Né? E aí, nesse meio do caminho, a superintendente à época, a Sueli, a quem eu devo muito da minha formação também na prática, né? Porque é a nossa grande professora de saúde pública, de Sistema Único de Saúde, e ela me levou, quando ela foi convidada a assumir a subsecretaria-geral, à época, o final já do outro governo, né, que já era o governo do Rogério Cabral, daquele governo onde a gente teve 3 prefeitos. De transição, né? Exatamente. Já no governo do Serginho, Heródoto, Demerval e Sérgio. E aí eu fui convidada a assumir a então gerência de vigilância em saúde, ainda não era subsecretaria. E no ano de 2013 eu tive uma necessidade de ausência e entreguei o cargo em função de que eu precisei me ausentar para uma licença médica em função de uma gestação de risco. E ao final da minha licença, né, eu voltei para a Vigilância em Saúde, onde estou lá até o momento. Então eu ingressei na gerência e hoje na subsecretaria desde 2012. Também agora, né, finalmente concluindo, se Deus quiser, até o próximo mês, o meu curso de mestrado. Excelente. Um curso de mestrado profissional de ensino na saúde, da UF também, e já sendo cobrada pela minha professora a ingressar no doutorado, né? Que assim eu desejo também. Ótimo. Então é toda uma carreira dentro da saúde pública, da saúde coletiva. Desde a minha graduação eu já tinha enveredado por esse caminho, desde a minha graduação, eram os estágios que eu preferia, era toda a minha formação nessa área. E que eu pretendo seguir, né? E que tento motivar a minha equipe para que todo mundo também avance, estude. Algumas pessoas ali também já concluíram mestrado, estão concluindo doutorado, pós-graduação, graduações, que é algo que eu estimulo muito na equipe para que todos avancem e busquem um caminho profissional de... Ou seja, você aliou o seu talento ao seu dom, evidentemente. Porque você, quando assim se expressa, eu percebo a sua motivação, a sua empolgação, enfim, se especializou e continua nessa obtenção de cada vez mais enriquecer o seu conhecimento, mas também fazendo e praticando o que gosta. Isso. É um privilégio, né? Não tenha dúvida. Ter traçado um caminho e estar podendo trabalhar nesse caminho traçado, né? Isso é um privilégio que eu considero muito importante, valorizo e reconheço a minha necessidade de retorno, já que a minha formação, desde a graduação até agora no mestrado, toda em instituições públicas, então eu devo isso também à sociedade, esse retorno com o melhor que eu posso dar, com a melhor forma do meu trabalho, né, que eu posso desempenhar. Excelente. Agora, também nessas considerações iniciais, Fabiola, peço a você que nos informe novamente a maneira de trabalho da Subsecretaria da Vigilância em Saúde. Na edição da semana passada, nós abordamos, mas evidentemente a nossa audiência ela é rotativa, ela por vezes alcança determinados públicos que não tiveram oportunidade de assistir à edição da semana passada, se bem que, caso você queira assistir a edição da última segunda-feira, que foi absolutamente sensacional, basta você baixar no aplicativo do seu celular, que também eu denomino de controle remoto do mundo, o aplicativo da TV Zoom. Entre na sua loja de aplicativos, na Google Play ou na Play Store, enfim, naquela que você está mais acostumado, e baixe esse aplicativo. É muito simples de ser manuseado, é extremamente rápido e não sobrecarrega
em qualquer hipótese, a memória do seu celular. E aí você terá acesso ao site da TV Zoom, à página da TV Zoom, e ali poderá acessar todas as edições do programa Cidade Real, inclusive a da semana passada, e assistir no momento que você dispuser, obviamente tendo um sinal de internet minimamente razoável, a entrevista, dando pausa, dando sequência, enfim. É uma possibilidade sensacional e fica a sugestão para que você, assim, tenha conhecimento da sequência de entrevistas que estamos fazendo nesse momento. Sendo assim, de que maneira que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde atua no município? Então, a subsecretaria, né, a vigilância em saúde, como a gente já falou um pouco semana passada, ela é um modelo de atenção à saúde, né? A vigilância em saúde, ela vem tratar de uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo de olhar assistencial, que é muito, ainda é, né, muito focado na questão da cura, da recuperação, do olhar hospitalar. Exatamente. E a vigilância, ela vem como um modelo alternativo, trazendo um novo olhar, né? Um novo olhar onde a gente fala de prevenção das doenças, onde a gente fala de promoção da saúde. E eu agradeço, inclusive, a oportunidade de poder falar novamente, porque semana passada eu cometi uma grande falha em deixar de falar de um dos setores que hoje, inclusive, é um dos setores mais importantes da subsecretaria. E você foi cobrada por isso? Fui cobrada por isso. Que é a área de saúde do trabalhador, né? Que é importantíssima nesse momento. Sem dúvida. A gente está falando de flexibilização, de retomada dos serviços, das ações industriais. E tem sido muito solicitada em ações tanto educativas quanto fiscalizatórias. Então, aqui já recuperando a minha falha. Logicamente. Começando pela saúde do trabalhador, que é das vigilâncias a mais jovem, né? Apesar de já estar lá na Constituição, na Lei 8080, que é a lei que rege o Sistema Único de Saúde, mas dentro da composição ela é a mais jovem das vigilâncias. Junto a isso, a gente tem a vigilância sanitária, que é a mais famosa entre as vigilâncias, né? E que tem todo aquele olhar ainda da polícia sanitária, da fiscalização, mas que de uns anos para cá nós já desconstruímos isso. Sim. E trabalhamos na lógica da educação e saúde em primeiro lugar, né, da orientação àquele que quer abrir o seu negócio, a sua empresa, e num último momento, numa última instância, aí sim a gente entra com o poder mais de polícia sanitária. De polícia sanitária. De fiscalização, de punição, né? Não é o nosso foco. Vídeo, se a gente pegar lá as estatísticas de quantidade de multas aplicadas e de autos de infração levantados em relação às nossas ações educativas. Junto à vigilância sanitária, né, as mais antigas dentro da vigilância, a vigilância epidemiológica também, que, como eu sempre digo, é sempre o grande cérebro da vigilância em saúde, né? É ali que tem a possibilidade das tomadas de decisão, de traçar o perfil epidemiológico de um município, e a equipe que vem trabalhando incansavelmente para que a gente tenha os nossos números, os nossos boletins, os nossos locais de maior ocorrência, né? Então, o nosso cenário municipal, especialmente agora no momento do novo coronavírus, e que é ali também que sai a possibilidade ou não da gente começar a retomar a nossa economia, né? Então, é o grande cérebro da vigilância. A vigilância em saúde ambiental, que ela cuida dos fatores do ambiente relacionados à saúde humana, né? O que interfere na saúde humana, provocado por algum descompasso com o meio ambiente. E assim, também trabalha a questão preventiva. A nossa área de promoção da saúde, né, que a gente tem aqui no município, a área de saúde auditiva, que além de protetizar as pessoas que perdem a sua audição, também trabalha com a questão da orientação para que previna essa perda, né? O programa de controle do tabagismo, né, que é uma ação fundamental para que a gente possa começar a falar em saúde quando aquela pessoa consegue vencer esse vício e precisa de ajuda para isso. A área de alimentação e nutrição, que a gente também, né, avança quando a gente tem ali um caso de baixo peso ou de obesidade, a gente pode fazer alguma intervenção e trabalho de educação junto às unidades de saúde. E a gente tem, como eu falei, né, a área de saúde do trabalhador e os nossos programas, né, os nossos tradicionais programas de prevenção das ISTs, né, que a gente antes chamava de DSTs, das infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais, o programa de controle da tuberculose e hanseníase, e também o programa de imunização, né, que vem aí com grandes desafios também, com esse fantástico calendário de vacina que o Brasil, né, que o Sistema Único de Saúde oferece para a população, que é um dos mais vastos do mundo, né? Assim, o número de vacinas contempladas dentro do calendário vacinal distribuído pelo Sistema Único de Saúde. Então, ela vem sempre sendo desafiada também, como foi agora, né, em realizar uma campanha grande, que é a campanha da influenza,
em pleno momento onde a gente não podia aglomerar pessoas, não podia provocar filas, né? Ou seja, o trabalho é amplo e interminável. Exatamente. A vigilância é tida como grande norteador das ações da saúde, é assim que precisa ser vista, né? Porque é dali que a gente tem as informações, é dali que é levantado os riscos, os fatores de risco que a população está acometida, e que ali a gente consegue nortear as ações de forma local, né? E também, lógico, na questão regional. Então, o município de Friburgo é um município polo, né? E que aí acaba abarcando também demandas da região de saúde, que pertence à região serrana, mas a vigilância, ela né, na literatura é dito isso, que ela é o grande norteador das ações de saúde. Sem dúvida, é um setor indispensável porque trata da sobrevivência humana, mas também precisa ser valorizado pelas administrações públicas. E esta é a minha opinião. Eu não tenho dúvida que, juntamente com educação e saúde, educação e segurança, saúde certamente subirá os palanques virtuais neste ano eleitoral. Mas é preciso que aqueles que sempre se propõem a resolver as pendências, as questões, as demandas desses setores mantenham firmeza e compromisso com a população na solução dos problemas e com o seu programa de governo, que por vezes é muito bem elaborado, é encantador, é fantástico, é extraordinário, verdadeiras defesas de tese, mas precisam ser aplicadas. Querida Fabíola, estávamos conversando, e eu aqui, evidentemente, atualizando as últimas informações em relação a esta pandemia. Segundo dados atualizados nesta segunda-feira, às 13 horas, ou seja, neste dia 13 de julho, às 13 horas, o nosso país tem registrados 72.234 mortes e 1.867.841 casos, o que, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos coloca na segunda colocação, para ser redundante, de vítimas fatais, em que os Estados Unidos ocupa a liderança. Entretanto, se considerarmos números relativos, a nossa posição cai para a 11ª colocação. E números relativos são aqueles obtidos para um determinado conjunto ou universo de comparação. Por exemplo, 100 mil habitantes. Se compararmos essas estatísticas por todos os países para cada 100 mil habitantes, nós ocupamos a 11ª colocação no que se refere à letalidade. Mas se compararmos tão somente os números absolutos, aqueles que não têm qualquer referência, estamos na segunda e lamentável colocação. Sendo assim, quais são as estatísticas do município nesse momento no que se refere a esta pandemia? Então, nesse exato momento, né, a gente está em fase de atualização do nosso boletim. O nosso boletim tem sido emitido de segunda a sexta-feira, né? Sim. E assim também a taxa de ocupação dos leitos hospitalares. A gente fechou o último boletim nosso aí com uma taxa um número de óbitos, né? Um número absoluto de óbitos de 41. Exatamente. E o número de casos, agora não me falha a memória, de 705. É isso que está no último 722 boletim? casos positivos. Desculpe, é porque esses números são muito dinâmicos e a cabeça já não está E conseguindo eu estou, guardar. querida, com a cola aqui que eu lhe ofereço. Fica à obrigada. vontade, fica à vontade para os seus comentários. Aqui, exatamente, isso é muito importante. Aqui nós não temos dificuldade, fique à vontade. Essa grande oportunidade que a gente tem de explicar esse boletim, Isso, né, de exatamente, falar sobre ele. Exatamente. A gente compara muito com outros municípios, até com o nosso painel estadual, que é fantástico, né, e todo mundo tem acesso também pelo site da Secretaria de Estado. É só colocar lá painel Covid do Estado que vai aparecer.
A gente teve essa última atualização na sexta-feira, e desculpe a falha do número, mas realmente, como ele é muito dinâmico, a gente acaba não conseguindo acompanhar. Fica tranquilo. Esse número também, né, de número de profissionais de saúde, e aí que todo mundo fica muito preocupado, né, com esse número elevado, realmente é para se preocupar, mas a gente precisa dizer, né, porque hoje a política escolhida, né, a política pública escolhida no Brasil não foi a testagem em larga escala. Até certo ponto eu até defendo, né, desde que a gente possa falar um pouco sobre a questão do protocolo de teste. Mas hoje o que a gente testa? Né? O teste PCR, que é o teste que faz o diagnóstico do vírus. Antes né? de você avançar, eu gostaria, se possível, que você concluísse a análise do boletim, ok? Então, assim, nesse boletim ele aparece, né, o número de casos positivos confirmados, separado com o número, ótimo. Só um instantinho, Fabiola. Eu preciso, neste momento, registrar a competência do nosso diretor técnico, Marconi JR, que de imediato colocou na tela este mesmo boletim para análise da queridíssima Fabiola. Sendo assim, põe na tela novamente o boletim. Então, temos lá, né, 722 casos positivos, isso na última sexta-feira, lembrando, como eu falei, que a gente emite os boletins de segunda a sexta. Sim. Com 172 profissionais de saúde. Esse número ele sempre se destaca, né, uma vez que é o público mais testado, né? Não quer dizer que ele não seja um número significativo, merece atenção, merece. Porém, ele é o público mais testado. Além daqueles pacientes que se internam nos hospitais, mesmo públicos ou privados, ele o profissional de saúde é o mais testado, seja por teste rápido, seja pela tecnologia do teste PCR. Companheiro, ainda o boletim na tela. O número de casos recuperados, esse também é um outro caso, assim, uma grande oportunidade de a gente explicar. Sim. Como é que a gente lança esse dado. Se a gente pegar esse dado nosso e o dado do Estado, a gente vê uma diferença grande. Né? Como que a Secretaria de Estado e o Governo Federal lançam esse número de recuperado? É um dado frio. Né? Então, tem lá o registro da pessoa, quando ela abriu o quadro de sintomas, ele conta 14 dias, no 15º dia ele já considera aquela pessoa como recuperada. Quando a gente chega ao município, a realidade nem sempre é essa. Sim. Né? E hoje a gente tem feito um trabalho fantástico junto à Atenção Básica, trabalho esse que vem sendo procurado, né, por outros municípios, como está sendo executado, que é o monitoramento dos casos, onde as unidades de saúde, a partir do recebimento dessa informação pela Vigilância em Saúde ou pelo Núcleo de Vigilância Hospitalar do Raul Sertã, ele faz contato com essa pessoa até que saiba que sim, ela se recuperou, né? E orienta, caso ela precise da procura do hospital. Então, esse acompanhamento, eles têm nos mostrado que ao final do 14º dia, nem sempre todas as pessoas estão recuperadas. Nem sempre. Nem sempre. Então, tem pessoas que a gente acompanha com 20, 25 dias de início de sintomas e ainda estão com sintomas. Né? Então, precisam ainda de acompanhamento. E aí a gente não lança naquele dado de recuperado, porque eles não estão recuperados ainda. Né? Então, esse trabalho, quando existe essa diferença de informação, é por isso, porque o trabalho no município ele é feito caso a caso, esse acompanhamento é caso a caso. E por mais tempo. E por mais tempo. Pelo tempo que a pessoa estiver ainda apresentando sintomas ou que necessitar de um acompanhamento. Entendi. E aí ele só entra no nosso boletim a partir do momento que a Atenção Básica nos sinaliza, dizendo que realmente aquela pessoa se recuperou. Por isso, essa diferença quando a gente pega o boletim estadual, por exemplo, que é sempre quase que o dobro do nosso número. Entendi. Né? E as pessoas perguntam muito, né? Tem ali aquele número de pessoas aguardando o resultado, tem os recuperados e os positivos. Onde estão os restantes? Os restantes ainda estão se recuperando, que por vezes perdura aí por mais de 14 dias, que era o tempo estipulado inicialmente. Ainda no boletim, que novamente aparece na sua tela, alguma outra informação que você quer destacar? Isso, ali a questão dos casos suspeitos, né? Acho que fica bem claro, daqueles casos que ainda estão aguardando o resultado. Sim. Esse é um dado importante, né? A gente acompanhar o número de casos suspeitos, que a gente percebe que vem aumentando novamente, a gente teve um declínio e agora a gente percebe esse aumento. Essas semanas, especialmente, nós vamos começar a sentir e poder avaliar mais de perto o impacto da flexibilização, né? Quando o comportamento dos números vão mostrar para a gente se a gente vai continuar no caminho da flexibilização ou se a gente vai precisar recuar e mudar a tarja da bandeira do decreto, né? Então, vai depender, já começando por essa semana. Por que essa semana? A gente sabe que a doença ela tem um período de incubação que vai aí entre 7 e 10 dias, né? E que
pode chegar até 15 dias. Então, 15 dias depois, 10 dias depois, a gente começa a avaliar o movimento da doença. Então, a gente dizer, se hoje, no boletim de hoje, já sai um número maior de óbitos, ainda não é referente ao processo de flexibilização. Até porque as pessoas que ficam internadas por muitos dias. Né? E essa sua observação é bem interessante, Fabiola, porque nos permite alguns esclarecimentos, como eu fiz aqui, em relação às estatísticas do país. Quando se toma conhecimento de um determinado número de mortes em 24 horas, que às vezes nos assustam, passando de 1000, na realidade, esses óbitos não aconteceram exatamente naquelas 24 horas. Certamente que é um parâmetro, é uma referência, até porque, após um óbito, ele tem que ser devidamente constatado, passado, evidentemente, pelos procedimentos de constatação legal, registros cartoriais, por vezes, para daí ser considerado, evidentemente, um óbito causado pelo coronavírus. Ou seja, essa estatística, embora ela se refira às últimas 24 horas, não quer dizer exatamente que aqueles óbitos tenham acontecido nas últimas 24 horas. Até porque, conforme eu disse, isso precisa ser confirmado. E somente após as devidas confirmações e registros legais que entram na estatística dos óbitos. Correto, Fabiola? Assim como os casos também, né? Sim. Os casos confirmados, não necessariamente eles são daquele dia, daquelas últimas 24 horas. Até porque os exames que são encaminhados ao laboratório de referência, eles demoram aí, em média, 2, 3 dias para que retorne o resultado. Né? Então, e a abertura dos casos, né? A abertura do início dos sintomas, ele foi lá 15 dias atrás. Né? Então, são casos referentes à semana, como a gente chama mais internamente, a semana epidemiológica, né? 2 semanas atrás. Entendido. Então, quando a gente vê esse gráfico que a gente estuda mais internamente na vigilância, de semanas epidemiológicas, a gente consegue ver mais de perto esse cenário que você está descrevendo. Entendido. Fabiola, o tempo passa rapidamente, é inexorável, entendeu? Que nem já nos ensinava Cazuza, o tempo não para. Encerrando este bloco, quero indagar acerca dos cuidados que são determinados aos profissionais que estão na linha de frente deste combate. Exatamente. O mais importante é a gente saber que são várias linhas de frente, né? Tá na linha de frente aquele profissional que está lá diretamente no hospital cuidando das vítimas, né, das pessoas que estão acometidas pelo vírus. Está na linha de frente a equipe que está na força-tarefa fiscalizando as ações e os serviços que vêm sendo flexibilizados. Está na linha de frente o serviço da vigilância epidemiológica que atende as pessoas, as famílias de quem está sendo acometido. Então, são várias, atenção básica, nem se fala, né? Então, são várias linhas de frente. E a gente vem aqui, não diferente do resto do Brasil, vivendo em alguns momentos, né, dramas em relação ao abastecimento de insumos e EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Mas, assim, não tem sido medido esforços, isso eu posso dizer, porque eu venho acompanhando através do Comitê Operativo de Emergência, para que a gente mantenha os nossos profissionais protegidos, sob ameaça, inclusive, quando já aconteceu, né, de, se for preciso, paralisar, diminuir alguma demanda de serviço em função de que não permita que os trabalhadores permaneçam sem os equipamentos de proteção adequados. Inicialmente foi bem dramático, a gente hoje viveu um momento de respiro e agora a gente vê de novo o desabastecimento pelas próprias empresas. Né? As empresas se candidatam ao processo licitatório e, ao chegar, eles já alegam que os preços estão defasados, que não estão conseguindo importar. O Brasil não é um grande produtor de EPIs, né? A gente depende muito da importação, especialmente da China, né? Que é o grande produtor. E isso tem trazido alguns impactos, não só para Friburgo, mas para o Brasil como um todo. Né? Então, por isso que a gente trabalha muito a importância do trabalhador da saúde ter também responsabilidade no seu uso do EPI. Né? Não é porque já foi acometido que ele pode pode relaxar nos seus cuidados de barreira, ele precisa manter reforço, uma vez que a gente ainda desconhece o tempo de imunidade trazido pela própria doença. Certamente. Né? Então, o uso do EPI é fundamental, não dá para trabalhar sem, ninguém está trabalhando para adoecer, muito menos para morrer.
né? A gente teve, infelizmente, uma fatalidade dentro dos nossos profissionais de saúde, né? Uma profissional que faleceu, mas ela já era também uma pessoa com outras comorbidades e que, infelizmente, agravou a situação. Mas a gente vem tendo aí muitos pacientes desses que estão lá no boletim, a maioria assintomáticos ou sintomáticos leves. Assintomático ou sintomáticos leves. Que tem sido detectado através do nosso protocolo de testagem pelo rastreamento dos profissionais de saúde. Por isso esse número ele se eleva, mas também quando a gente olha lá o número de descartados, também ele tem se elevado. Sem dúvida. Uma vez que o teste rápido por rastreamento acaba pegando pessoas que realmente não foram infectadas pelo vírus, e espero que não sejam. É importante também termos essa leitura dos casos descartados, recuperados, porque, por vezes, nos atemos tão somente aos aspectos negativos deste momento e deixamos para um segundo plano as conquistas que estão sendo obtidas. E precisamos ter esse equilíbrio até para que não possamos nos deixar tomar pelo pânico. Depois do intervalo, continuaremos esta entrevista sensacional com Fabíola, que poderíamos, inclusive, promover uma série aqui de várias edições, mas, evidentemente, ela tem também uma agenda muito comprometida e nós precisamos ter a dinâmica dos temas e assuntos referente a essa mesma questão. Depois do intervalo, retornaremos tratando do decreto municipal que estabelece, sobretudo, a flexibilização do funcionamento de várias atividades. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto, exceto da sua máscara. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de orientação. Neste momento, conforme eu sou repetitivo em dizer que a única vacina que temos é a informação. E o programa Cidade Real tem há mais de 12 anos, para ser preciso, em 649 edições completadas hoje, este compromisso com Nova Friburgo. O compromisso com informação isenta, imparcial, neutra e de credibilidade. Querida Fabíola, já estamos com o tempo reduzido, mas, entretanto, gostaríamos de ouvi-la acerca do recente decreto municipal do chefe do Poder Executivo, prefeito Renato Bravo, estabelecendo, através deste instrumento jurídico que tem o número de 625, ou seja, Decreto Municipal 625 de 2020, uma série de condicionantes
E, novamente, o nosso operador técnico, Marconi JR, dá um show de competência no programa Cidade Real. Ele é muito bom. Este decreto, querida Fabíola, estabelece ali restrições. Isto posto, queremos ouvi-la. Exatamente. Essa restrição ela é baseada, né, em um indicador de taxa de ocupação de leitos e Covid, né? E a gente conta com a informação de todos os hospitais públicos e privados para que a gente estabeleça uma média municipal, né? E aí tá lá, né, a bandeira verde, se a gente estiver abaixo de 50, que é o que a gente sonha em permanecer, chegar lá e permanecer, né? A bandeira amarela, que é a que atualmente estamos, né? Que é entre 50% e 59%. A bandeira laranja, entre 60% e 70%. E a vermelha, que é a mais alarmante. A mais alarmante. A que é a mais preocupante, né? Que a gente não gostaria e não gostará que chegue nela, que é acima de 70% de taxa de ocupação de leitos. Ou seja, a referência é em relação à taxa de ocupação dos leitos de CTI destinados ao atendimento do paciente com Covid, né? Exclusivamente. Isso. Exclusivamente. Em algum momento, Fabíola, nós estivemos na bandeira vermelha. Sim, já tivemos na bandeira vermelha. E esses dias aí, né, esses 4 meses que nós vivenciamos essa questão dos serviços, o comércio fechado, né? Não pense que foi tranquilo para nós, né, especialmente também da saúde. Não é a nossa principal preocupação, mas também preocupa porque isso impacta na vida, na saúde mental das pessoas, né? O risco da perda do emprego, o risco de não conseguir levar a sobrevivência à sua família. Logicamente. A questão mesmo da pessoa, da autoestima, então isso... Né, é um outro lockdown, que é um termo chique. Né? Mas também, por outro lado, né, um dilema muito grande, porque, por outro lado, a gente não podia ignorar o que estava acontecendo nos hospitais. Inicialmente, a gente teve um movimento muito maior nos hospitais privados, né, conhecido a história do coronavírus no Brasil, né, a introdução se deu especialmente pelas pessoas que viajaram para fora do Brasil. Exatamente. Introduzindo o vírus, né, depois que a gente já decretou a parte da transmissão comunitária, esse dado da viagem não era tão relevante, mas inicialmente, para você colocar dentro do critério de caso suspeito, a pessoa precisava ter feito uma viagem ao exterior na área de circulação do vírus. Isso se espalhou rapidamente e chegou ao Friburgo, não foi diferente, e a gente tinha uma taxa de ocupação sempre muito perto dos 100% na rede privada. E ainda não no Raul Sertã. Né? Hoje a gente já vê esse movimento, principalmente no movimento de retomada ao trabalho, e que grande parte da população, a maior parte da população, ela utiliza do Sistema Único de Saúde no seu quesito assistencial, e a procura pelo Hospital Raul Sertã, a gente já vê aí algumas semanas se mantendo alta na ala Covid. Né? Vale destacar que o Sistema Único de Saúde ele trabalha no sistema de regulação de vagas. Então, se a gente tem hoje 10 leitos, né, regulados no município para atendimento à Covid, e a gente tem uma 11ª pessoa precisando, não necessariamente o primeiro passo é a contratualização de um leito privado. Existe um sistema de regulação estadual. Não é a primeira etapa. Não é a primeira etapa. Né? Até por uma questão de custos e de dano ao erário público. Né? Então, existe um sistema de regulação que faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, que regula esse paciente a um leito público aonde esse leito existir. E aí o transporte fica por conta do município, numa ambulância UTI, ou até com apoio do Corpo de Bombeiros, num transporte aéreo. Né? Então, isso é a primeira demanda. Fazendo essa regulação e não havendo leito, a gente precisa, sim, contratualizar leitos, e isso já iniciou essa conversa com os hospitais privados do município. E veja, Fabíola, para que quem está nos assistindo entenda, essas bandeiras, elas são adotadas como critério de orientação da própria OMS, uma vez que elas determinam o funcionamento de todas as atividades comerciais e industriais, ou seja, bares, restaurantes, hospedagens, shoppings, academias de ginástica, salões de beleza, fábricas das mais diversas produções,
templos religiosos, perfeito a sua citação, em que cada setor tem as suas limitações determinadas de acordo com a cor da bandeira. Neste momento, a bandeira que está no mastro é a amarela, que vai ser revisada toda semana, e Fabíola disse aqui que esses dados estão sendo consolidados. Pode ser que se mantenha ou se evolua para um estágio mais crítico. E aí, toda a regra que já está definida nesse decreto municipal 625/2020, caso você não tenha conhecimento, faça uma busca solicitando a ajuda do Santo Google e ali você tomará conhecimento de todas as determinações, além do que também nas redes sociais da Prefeitura Municipal e no próprio site da Prefeitura você encontra todas essas informações, ou seja, são parâmetros pré-determinados e que atendem revisões semanais. Exatamente, isso é importante, né? Esse levantamento ele é semanal, toda sexta-feira a gente coloca lá no mastro a bandeira que a gente está, né? A gente espera que se aproxime cada vez da verde, mas para isso acontecer, a gente costuma dizer, e é fato, a gente só faz se toda a população vier junto com a gente, né? Então, não adianta a gente estabelecer a bandeira e a pessoa querer burlar essa bandeira, porque quem vai sair no prejuízo é toda a população, todo cidadão friburguense, e aí volta o risco do desemprego, volta o risco do fechamento, que é o que a gente não deseja que aconteça novamente em Friburgo. Exatamente. Então, a gente precisa do apoio. Hoje a gente teve aí a questão de um decreto estadual, né, colocando como obrigatório o uso de máscara em todo o território do estado do Rio, inclusive passível de multa. Né? Então, a gente espera não precisar multar ninguém, a gente quer que as pessoas se conscientizem da importância. Se convençam do óbvio. Né? De pensar, de ter empatia. Empatia é uma palavra que tem sido muito falada, mas ela é fundamental nesse momento. Se cuidar, eu uso a máscara para te proteger, você usa a máscara para me proteger. Sem dúvida. E assim a gente vai colocando com que a gente chegue mais próximo da bandeira verde possível e que ali permaneça. Sem dúvida. Alertando que durante a gravação todos os cuidados são tomados, inclusive a distância entre apresentador e convidada, que pelo menos deve ter aqui cerca de 1,5 metro. E aqueles cumprimentos que sempre me agradaram, de abraçar e beijar, estão temporariamente suspensos. A saudação é tão somente verbal. Como também verbal e já estava aqui sendo acometido por um lapso da memória, mas que foi rapidamente corrigido pelo espetacular diretor e operador técnico Marconi JR, me sinalizando que eu esqueci de chamar o quadro Opinião, o que é um equívoco imperdoável face à sua produção e à sua autoria do competente professor, ilustre jornalista, nobre amigo, que sempre de maneira contundente e corajosa nos oferece a sua reflexão no quadro Opinião. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. Nestes momentos tão difíceis pelos quais o mundo passa, não seria diferente no Brasil, no estado do Rio, e especificamente também aqui na nossa querida Nova Friburgo. Está aí em vigor a flexibilização decretada por Sua Excelência o prefeito municipal, mas há que se ter a consciência de que o perigo não passou. Então não há a necessidade de sair de casa sem ter o que fazer na rua. Recentemente, assistimos um vídeo de uma aglomeração que vem acontecendo aos finais de semana ali no antigo Véu das Noivas, na RJ 116, logo após Conselheiro Paulino. As pessoas vão para ali e fazem verdadeiras festas.
Aí eu gostaria que cada um que participa desse evento tivesse a consciência de que, naquele momento que ele está ali, os profissionais de saúde estão na linha de frente enfrentando toda essa problemática. De todos os infectados aqui em Nova Friburgo, que já passam de 600, quantos são da área de saúde? Essa consciência que precisamos ter. A flexibilização é necessária, mas a responsabilidade também. Nós não podemos conviver com essa ação da população achando que a coisa terminou. Até porque dizemos sempre aqui que quem acha tem que procurar o dono e entregar. Estamos passando momentos delicados, estamos passando momentos difíceis. Veja o que aconteceu com o chefe maior do Poder Executivo desse país. Brincou dizendo que era uma gripezinha e acabou contaminado. Vamos, acima de tudo, respeitar aqueles que estão na linha de frente, lutando para garantir a segurança de todos nós e oferecer um trabalho que é de alto risco. Vamos sair, quando for necessário, evitar aglomerações e pensar no próximo. Essa é a nossa opinião e é pública. Até. Bastante apropriado o quadro Opinião, que, evidentemente, é uma das atrações, se não a maior atração, depois do convidado ou da convidada do programa Cidade Real. O apresentador está cada vez mais relegado a atividades secundárias. Então, somente de conduzir os momentos do programa. E o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho é absolutamente perspicaz, sagaz, pontual e pragmático, manifestando a sua opinião sem censura, sem qualquer outro artifício que não seja o democrático, e manifestar as suas avaliações e reflexões. Até porque, eu sempre digo, o contraditório incomoda, sobretudo determinadas autoridades que não querem sair da sua zona de conforto, mas faz parte do processo democrático e é extremamente saudável e necessário. Querida, estamos na reta final do programa. Quero tão somente lhe solicitar a sua orientação derradeira acerca deste momento todo que estamos vivendo. E você é uma profissional extremamente competente, extremamente gabaritada, extremamente conhecedora do que faz. Sendo assim, queremos ouvi-la. Então, essa questão que o professor falou, né? Eu até na hora de apresentar meu currículo esqueci de uma parte importantíssima do meu currículo também, sou professora. E dou aula de graduação de enfermagem aqui em Sensacional. Há quase 10 anos, né? Então é um grande prazer, para a alegria da minha mãe, né? Que eu falava para ela lá em casa que maluca já bastava ela, e eu fui maluca igual a ela porque eu adoro dar aula. Então, assim, eu queria que a população entendesse exatamente o que o professor Jorge falou, né? Não adianta a gente pensar na flexibilização, não adianta ter decretos, ter COE, né, o Comitê Operativo de Emergência, se toda a população não se conscientizar. O coronavírus não está vencido, muito pelo contrário, a gente vê aí pelos nossos números, até me confundi neles, porque realmente é muito dinâmico, e ele só está em crescimento. A gente ainda não chegou no momento de estagnação e de redução. Então, se a população não colaborar, de fato, não respeitar as regras da bandeira, não tentar burlar, né, não medir força com o coronavírus, a gente consegue chegar na bandeira verde e permanecer nela. Caso contrário, infelizmente, a gente vai regredir e chegar na bandeira vermelha e viver todo aquele drama que nós vivemos aí por 4 meses, não é o desejo de ninguém. Certamente, né? certamente. E como ele falou, né, pensar
Se a gente não quiser pensar na gente mesmo, pense nos profissionais que estão lá na linha de frente, pense nas vítimas que, por suas comorbidades, pela idade, não estão conseguindo recuperar e falecem. Né? Então, assim, a empatia, né, é a palavra do momento e é a palavra que pode fazer com que a gente controle a pandemia, junto com todo o esforço do poder público, mas também primordial da população. É questão de sobrevivência. Exatamente. Correto? Sobrevivência em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Fabíola, eu tive a oportunidade de conhecê-la, felizmente, meio que por circunstâncias do momento, mas estou extremamente recompensado pela oportunidade de levar informação de utilidade pública para a nossa expressiva audiência, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela sua informação e, sobretudo, pela maneira simples com que explica determinadas questões que são complexas. A simplicidade é uma sabedoria. Esteja certa que você sabe fazê-lo com louvores. Eu que estou aqui numa condição de telespectador privilegiado, analiso o seu desempenho durante todo o programa e nas 2 edições. Então, esteja certa que você retornará em algum momento. Na sequência, evidentemente, teremos a oportunidade de entrevistar, e já peço a sua audiência, doutora Elaine Gomes, psicóloga da Subsecretaria de Atenção Básica, que irá nos explicar as situações que se referem à parte emocional do ser humano nesta situação, neste momento de extremo sofrimento e dor. É preciso também estarmos preparados para superar este momento. Antes de encerrar, e não menos importante, eu quero remeter alguns abraços e beijos, mesmo que à distância. Pela ordem, as professoras Ana Clementina e Lúcia, que são orientadoras do curso de mestrado da professora Fabíola e que estão atentas às suas apresentações, como também, e novamente, a sua mãe Maria Helena, que neste momento nos privilegia com a sua audiência, e aos seus lindos filhotes, Maria Luísa e Cláudio, pequenos príncipes que na semana passada trocaram a reapresentação do programa Cidade Real, que aconteceu na terça-feira de manhã, em detrimento dos desenhos que normalmente assistem. Ou seja, a mãe realmente desfruta do prestígio familiar, eu não tenho dúvida. Um abraço carinhoso para todos vocês, um beijo fraternal e para todos aqueles que nos prestigiam semanalmente com a sua valiosa audiência do programa Cidade Real. É a nossa missão, é a nossa saga, levar para você informação séria, correta, de credibilidade, isenta e, sobretudo, de utilidade pública. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando, iluminando, sobretudo, todos aqueles que têm por responsabilidade promover e resgatar a autoestima e a sobrevivência da população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.